Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Não Tem Esse Canal. O vídeo de hoje é o seguinte, é daquela série de vídeos Aperte os cintos, é hora de decolar. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: você já parou pra pensar uma coisa sobre aliens, sobre vida extraterrestre? Bom, muitas pessoas já pensaram, obviamente, sobre aliens, vidas extraterrestres e tudo mais. Mas, porém, contudo, entretanto, entanto, pensar dessa forma, eu acho que poucas pessoas devem ter pensado. Se liga, imagina que os aliens só entram em contato com os seres humanos que se destacam em qualquer uma das áreas da vida humana, do que é ser humano, né? Sejam atletas, grandes celebridades, apresentadores, cantores, atores, escritores, os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores pedreiros, os melhores carpinteiros, os melhores engenheiros de todas as engenharias que existem, né? Engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia disso, etc e tal, os melhores pilotos, enfim, os mais inteligentes, as mentes mais inteligentes, né? Os ganhadores do Nobel, etc e tal, de grandes prêmios reconhecidos, né? Os humanos reconhecidos entre os humanos, né? Porque, na verdade, todos esses prêmios, falar o melhor disso, o melhor daquilo, são apenas nós humanos reconhecendo outros humanos como humanos melhores que nós naquela área ou naquilo, em várias áreas, enfim. Mas já parou pra pensar que, tipo, se o critério dos aliens, porque, tipo, tem atualmente 7 bilhões de pessoas só aqui no planeta Terra, é muita gente, é gente pra caralho, e não para, você já parou pra pensar que doideira que é esse negócio de estar vivo, porque a cada minuto, a cada segundo, tem alguma pessoa nascendo em algum lugar, em uma parte do planeta. E tem alguma pessoa morrendo em alguma parte do planeta também, a cada minuto, a cada segundo, 24 horas por dia, ininterruptamente, sem parar. Já parou pra pensar que doideira que é isso? E provavelmente mais de uma pessoa nasce por minuto e mais de uma pessoa deve morrer por minuto, provavelmente também, ao longo do planeta Terra. Isso só no planeta Terra, sem levar em consideração outros planetas, outras galáxias que nossa consciência, nossa tecnologia, nossa capacidade ainda não conseguiu chegar lá e conhecer, não conseguiu encontrar, né? Não conseguiu chegar lá, não conseguiu ver um sinal de lá, não conseguiu entender, né, um sinal de lá, enfim. Nossa tecnologia, nós como os humanos, né? Mas imagina se o critério para os aliens, para vidas mais evoluídas entrarem em contato com a gente, só acontece quando tem esse reconhecimento, tipo, se eles ficam vigiando de longe a nossa espécie, e aí olha, ó, a espécie inteira ali reconhece fulano, a espécie inteira reconhece ciclano como isso, como aquilo. Obviamente, nos observando, eles aprendem comunicação, aprendem nossa forma de comunicação, aprendem todos os idiomas, linguagens, dialetos que existem aqui no planeta. Porque se você estudar uma espécie, observar uma espécie durante um X período de tempo, você consegue entender as coisas de como é a vida daquela espécie, de como funciona a vida daquela espécie. E aliás, que doideira também, uma viagem dentro da viagem, imagina os aliens que devem ter chego aqui no planeta Terra na época lá do Império Romano, antes, um pouco depois, na época do Império Egito, etc. E observaram um tempo aqui, viveram um tempo aqui, foram embora e voltaram agora nas eras atuais, na tecnologia atual. Imagina a surpresa deles em verem como que a civilização mudou, como que muitos conceitos ainda existem desde a época do Império Romano até hoje em dia, de você pagar tributos para o país, para o imperador, para o governador, para o presidente, você pagar tributos para poder viver naquele pedaço de chão, né, naquela fronteira ali que determinada pelaquela bandeira, pelo aquele hino, enfim. Ainda existem vários conceitos, desde aquela época até hoje, desde a época do Império Egito, desde a época do Império Romano até hoje existem vários conceitos. Existe o negócio de louvar a deuses e tudo mais, e não sei o que, desde aquela época. E considerar uma coisa inimiga, uma coisa assustadora, uma coisa terrível, qualquer coisa que for desconhecida, qualquer coisa que for diferente. Atacar primeiro para depois perguntar. É bem humano isso desde aquela época até hoje. Mas, enfim, imagina a reação deles ao verem, né, como era a humanidade naquela época. Não existia nada
de helicóptero, de avião, de balão, nada, nem pipa. Não existia nada naquela época, nada nos céus. E agora o trânsito aéreo que existe que é uma doideira. É quase o trânsito de uma marginal São Paulo. Se você pegar aí nos sites da internet e vai pesquisar o tráfego aéreo, você vai ver. Aliás, tráfego não, tráfego. Tem uma diferencinha. Você vai pesquisar aí sobre o tráfego aéreo e tem outros horários. Você vê os horários de voo lá, o desenho dos trajectos. Pô, é um trânsito absurdo, né? Então, fora isso, só os aviões, né, de comerciais, fora os particulares, fora os helicópteros, fora os satélites, que não tinham nenhum naquela época. Hoje tem satélite pra caralho, além dos satélites em atividade, os satélites que já são lixos, né, espaciais, que já não servem pra nada, já não funcionam, porque tem uma tecnologia muito ultrapassada, veículos, etc., meios de comunicação. Naquela época lá era só vocabulário, era só palavras. Eram só palavras, né? E escrita estava começando no Império do Egito, estava começando. Eles estavam começando a aprender a escrever, criar o primeiro alfabeto, a gramática, as leis gramaticais, as regras gramaticais, né? Que você tem que respeitar da sua língua, porque a língua do seu país é a língua soberana, a melhor nação, o seu país, e ele tem uma história muito bonita e é mais bonita que de todos os outros países, e a sua língua é mais importante que a de todos os outros países. Você não pode se dobrar à língua de outros países, você não pode cantar o hino de outro país, você não pode vestir a camisa de outro país, você tem que valorizar o seu país. Todas essas paradinhas aí desde aquela época até hoje. Enfim. Então imagina só que doideira. Se as pessoas comuns nunca vão chegar a ter contato com extraterrestres, com aliens, porque o comum não é interessante para eles, porque é só um número. É só, como eu estava no começo do vídeo falando, imagina que a viagem de cada minuto nascem, quantas pessoas será que nascem a cada minuto e quantas pessoas será que morrem a cada minuto ao longo do planeta. Então, assim, ser só mais um número ali para eles não é interessante. Agora, aqueles que são destaques em todas as áreas que existem, em todas as profissões, tudo que significa ser humano, né? Aqueles que se destacam, aí os aliens pegam e entram em contato com eles. E a pessoa, se for assim que o mundo funciona, e se a vida for assim? E se isso for a realidade e não só uma viagem? O que isso muda na sua forma de pensar sobre a vida? Paz para todos, fui!